Quero saudá-los com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, aproveitando a vossa posição, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Estou em casa, cara. Bem completamente. Se era para vir o frio que eu estava esperando, misericórdia. Gênesis 19, versículo 17. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Amém, amados? Podeis estudar. Muito bem, irmãos, é uma responsabilidade enorme que nós assumimos, não é? Aceitamos a indicação ao ministério. Isto, evidentemente, não deve ser motivo de júbilo para ninguém. Dizia um certo ensinador que, como um obreiro é separado do ministério, deveria ser dia de pranto, de choro e de lágrimas, e não de alegria. E principalmente um dia de profunda reflexão acerca da responsabilidade que assume. Eu separei um conteúdo de uma apostila Viva Aberta, e alguns alunos se interessaram também, porque mostra ali a realidade de uma igreja que enviou, escolheu alguém dentro do seu grupo, dentro daquela congregação, para ir para um lugar, buscar ricos e maravilhosos tesouros, porque eles que estavam ocupados com as lides diárias, semanais, mensais e anuais e assim por diante, não tinham tempo para ir a este lugar em busca de ricos tesouros. Então separaram alguém para fazer isto. E aí o comentarista coloca assim: ai daquele que não for para este lugar para negociar. Ai daquele que aceita esta indicação, mas não vai para este lugar em busca dos ricos tesouros que estão à disposição lá. Ai também daquele que vai em busca, vai para aquele lugar, mas por negligência não negocia e volta semana após semana sem trazer os ricos tesouros que são disponibilizados naquele lugar. Ai daquele que age desta forma. Isto nos mostra que alguém que foi separado ao ministério tem uma grande responsabilidade de ir buscar naquele lugar, na bendita e maravilhosa presença de Deus, o alimento que Deus tem para o seu povo. E se ele for negligente nesta parte, certamente sofrerá as penalidades por isto. Já falamos que para obreiros não existem mais do que duas alternativas: ou ele será um obreiro aprovado, ou ele será um obreiro reprovado. Não existe meio termo: ou será um obreiro aprovado ou reprovado. Então falo isso para os irmãos entenderem da grande responsabilidade que tem alguém que fala aqui, porque Deus, de palavras, muitas vezes sente enfado das nossas palavras, mas quando somos sinceros ao Senhor, quando revelamos a nossa verdadeira identidade, quando revelamos
nos dá munição e também nos dá o alimento necessário para que as vidas continuem sendo alimentadas. Baseado nisto, não sei por que eu falei, mas Deus certamente sabe o motivo. Mas baseado no texto que nós lemos nesta noite, eu quero meditar com os irmãos numa mensagem que eu confesso aos irmãos, já preguei em uma outra oportunidade em algum lugar. Mas hoje estava evidentemente pedindo a Deus, que me dirigisse uma palavra, e o meu coração bateu forte ao palpitar nesta mensagem, baseado no texto e baseado no tema que diz: fugindo da calamidade. É notório, todos sabem, que o mundo jaz no maligno. Jesus, pelo seu Espírito, inspirou isto, e o apóstolo João escreveu: o mundo jaz no maligno. Na visão da estátua que Daniel teve, a cabeça era de ouro, a parte da cabeça já era de prata, o busto, a parte abaixo já era de bronze, e as pernas já eram de ferro. Pode ver que cada vez a qualidade diminui. Começou com ouro, e quando chegou nos pés, já não era mais nem só ferro, era ferro misturado com barro, que significa o último período da história da humanidade que nós estamos vivendo. A cabeça era de ouro, era o período áureo, depois de prata, depois de bronze, depois de ferro, e por fim, barro misturado com ferro. Isso nos mostra que a parte final da história da humanidade seria o pior período da história da humanidade. Isto, claro, no sentido espiritual. Dizia um certo ensinador: não espere dias melhores, não espere que o mundo vai melhorar, não espere que o mundo vai ter alguma coisa boa para oferecer. Não, o mundo vai de mal a pior. Por isso João escreveu: o mundo jaz no maligno. Problemas de toda ordem, das mais diversas ordens. Segundo o que nós já ouvimos, o mundo enfrenta principalmente 3 tipos de crise: a crise energética, a crise financeira e a crise social. São 3 tipos de crises estabelecidas na humanidade. Isto mostra, mais uma vez, que o mundo vai de mal a pior. Se nós, porventura, quiséssemos acompanhar o que acontece a nível mundial, estava lendo alguma coisa, que hoje 1 bilhão de pessoas no mundo padecem fome. Eu não disse 1 milhão, eu disse 1 bilhão de pessoas no mundo padecem fome. Outras calamidades que assolam a humanidade são as pestes, as mais diversas doenças. A medicina não consegue solucionar ou achar a solução para um problema, para um tipo de doença, para um tipo de peste, para um tipo de enfermidade, e já aparece outro, e mais